Olá pessoal, já continuando aqui pessoal, vamos então configurar aqui para o cálculo, né? Vou dizer que terminei aqui a configuração da ligação e vou aqui para outra aba que fica aqui em cima, que é a aba de cálculo, tá? Aqui eu tenho a minha ligação do jeito que foi configurada e aqui eu vou fazer as minhas verificações, tá? Primeira coisa é ver se eu tenho os casos de carga suficientes, né? Posso criar alguns outros casos de carga e vou criando eles aqui, tá? LC1, LC2, eu posso dar o nome que eu quiser. Posso ter alguma configuração bem específica, né? Então eu posso ter essa necessidade de criar vários outros. Se você vai pegar de outro programa já, o valor já majorado, então você vai jogar esse valor já majorado, você vai basicamente usar um caso de carga só, né? Mas vai depender da situação aí do seu cálculo, tá? Então vamos acrescentar aqui as cargas, tá? As cargas podem incidir aqui tanto em Viga 1 quanto em Viga 2, né? Então eu tenho um perfil que é o perfil que eu chamo de portante, que é o perfil que dá o apoio. No nosso caso aqui é o pilar. E aí eu vou inserir essas cargas provenientes aqui da viga 1 e carga proveniente da viga 2, né? Tem cargas distintas, né? A carga não vai ser proveniente do pilar, ela vai para lá, né? Então, vamos lá. Na carga da viga 1, eu tenho aqui o sentido aqui do vetor, para cima é positivo, então eu tenho que lançar aqui essa carga negativa, né? Então vou lançar aqui um cortante em Z. Pela norma, eu tenho que usar pelo menos 4,5 toneladas, né? Então 45 quilonewtons. Eu vou colocar aqui então o dobro, né? A minha ligação que está chegando na mesa é uma ligação, digamos, engastada, né? Então eu vou usar aqui menos 90, tá? Agora eu olhei aqui que eu esqueci de ativar o rigidificador. Bora até deixar desativado para a gente ver a diferença que faz, tá? Aí provavelmente vai dar algum problema aqui nessa viga que está recortada. Não sei o que vai acontecer. Eu vou simular também uma carga tracionando essa viga aqui nesse sentido de X, né? Um esforço normal, né? Vou colocar aqui, vamos dizer, 2 toneladas, tá? Em um momento, em torno de Y, né? Tem aqui a regra da mão direita, em torno de Y, eu vou ter um momento aqui então de 5 quilonewtons por metro, tá? Para essa viga. A viga 2 eu vou colocar uma carga, simplesmente, ela vai ser uma ligação articulada, né? Vou colocar simplesmente a carga de norma de 45, tá? Então tem as duas cargas, vou aceitar e vou pedir para ele rodar o cálculo. Eu também posso ver aqui as opções de cálculo, né? Eu posso dar uma discretizada aqui na malha. Ela está com uma discretização de 50 milímetros. Quanto menor você colocar aqui o valor, mais discretizada ela vai ficar, né? E mais vai demorar um pouco mais o cálculo. Eu vou deixar aqui para efeitos didáticos, padrão, né? De 50. O método de cálculo pode deixar aqui no automático, também só teria o OpenSys, né? Então, vamos lá. Tensão de deformação e vamos rodar o nosso cálculo. Deixa eu ver aqui qual foi o problema. Soldadura 1. Voltar lá. Soldadura 1. Tem que ver se eu posso inverter isso aqui. Pronto. Tem que inverter, tá, gente? Isso aqui foi um equívoco meu. É bom que a gente já corrige aqui. Pronto. E aqui vai ser perfil também viga 1, a chapa. Aqui vai ser pela alma.
Eu tinha investido aqui, gente, o elemento que solda e o elemento que vai ser soldado lá, tá? Primeiro tem que ser o perfil e depois a chapa aqui, nesse caso, tá? Deixa eu só verificar aqui, ó. Aqui também provavelmente vai dar esse erro aqui. Então eu vou logo corrigir, né? Vai ser aqui perfil. Perfil vai ser o pilar. E aqui a minha chapa vai ser essa chapa 1, que vai ser pela alma. Eu acho que aqui não, acho que aqui o mais correto seria essa consideração. É só uma ordem aqui dos fatores, né? Que aqui apareceu bem certinho, né? Então vamos lá. Era até o bugzinho que eu achava que era gráfico, mas era só a ordem da situação, tá? Vamos voltar lá para o cálculo. Os esforços, as cargas estão lá jogadas já, né? Já estão inseridas. Vou rodar aqui novamente o cálculo. Demora um pouquinho, a primeira vez que você vai rodar o cálculo, só ter paciência que vai rodar direitinho. Tá? Ele está fazendo as interações, né? Pronto, já rodou e já trouxe aqui o relatório para mim, ó. Está dizendo que os meus parafusos aqui estão 116% solicitados, os perfis estão com aproveitamento aqui de 8%, né? As chapas com 6, as minhas soldas com 42, né? E eu posso clicar aqui no elemento, ó, e ele vai me dizer quais são os parafusos, né? Tem esses relatórios aqui, que estão pela norma já, pela nossa norma brasileira, né? Posso vir aqui em verificações e abrir o relatório completo, tá? Ele vai me dizer todas as verificações que ele fez, conforme a norma, e eu vou atrás aqui do que está acontecendo, né? Distância aqui entre borda, né? Lembra lá, ele estava considerando então, ó, 32 milímetros. Eu considerei, a distância ela está como 25, então eu tenho que dar uma ajustada aí no tamanho dessas chapas, né? Certo? Ok. Mas aqui eu já consigo ver também tensão de vomices, né? Não está tão discretizado, mas eu posso dar uma discretizada maior. Mas vamos primeiro ajustar aqui o tamanho dessa chapa, tá? Vamos fazer esse primeiro ajuste aqui nessa verificação. Vou voltar lá no modelo. Essa chapa que eu tinha usado aqui como 300, eu posso tanto mudar ela para cá, como eu posso modificar. A diferença é o seguinte. As soldas elas já estão aplicadas considerando essa frontal 1, tá? Então, se eu desativar a frontal 1 aqui e ativar a frontal 2, eu vou ter que atribuir tudo que estava aqui em frontal 1 para a frontal 2, tá? Frontal 2, frontal 2, frontal 2. E os parafusos também eu tenho que atribuir aqui a frontal 2, tá? E aí ele já ajusta aqui para mim, certo? Eu vou habilitar aqui os retificadores que eu tinha acabado desabilitando lá, né? Querer. Daquela hora que a gente estava vendo a configuração superior, né? Pronto, já fiz aqui os ajustes. Acredito que aqui também tá ok. Bora ver se ele vai dar algum erro pra gente. Vou voltar lá para cálculo e vou calcular novamente. Pronto. Tá dando problema só nos meus parafusos mesmo, questão de resistência dos parafusos, né? Se eu for verificar, fazer a verificação aqui
É o resumo aqui da verificação, né? Procurar aqui, cisalhamento, o parafuso precisa aqui de 32,888 e tá dando 31,06. Então tem que dar uma ajustada nesse parafuso, né? Então eu tenho aqui uma solicitação 12% superior que eu posso suportar com esses parafusos, né? Então o meu parafuso lá tá de eu estou com parafuso de meia polegada, vou mudar então para parafuso de 5 oitavos, tá? Essa interação a gente vai fazendo até ajustar a nossa ligação, né? Então, parafuso 1 aqui. Eu vou mudar aqui, em vez de usar o parafuso de meia polegada, eu vou usar parafuso aqui de 5 oitavos, tá? Aí eu tenho que ver se não tem nenhuma interferência. Vou mover ele um pouquinho para cima, tá? Vou colocar aqui 130. Acredito que tem espaço. 130 para não pegar ali na solda, né? Menos 130 e menos 130. Ok? Então, vamos tentar ver o que que acontece agora. Acredito que agora vai estar ok. Eu tinha feito esse teste antes, gente, mas não lembro aqui quais foram as configurações exatas de medida aqui que eu usei. Estou fazendo aqui com vocês o teste do jeito que vocês vão fazer quando estiverem usando normalmente, né? Essa interação é isso, né? Você vai ajustando a ligação, você faz uma pré-configuração da ligação e depois faz os testes aqui. Aqui, basicamente, provavelmente é o parafuso ali, parafusos 2, né? Lá, parafusos 2. Vou modificar aqui para 5 oitavos também. E para não dizer que ele vai dar a distância lá, eu vou colocar aqui então 35 e menos 35, só para dar uma distância maior da borda. Pronto. Vocês vão notar que provavelmente aqui na hora que ele estiver com tudo ok, ele ainda vai dar um errinho, só que ele não vai considerar a ligação errada, né? Que é aquela na primeira configuração que a gente fez, quando estava configurando o nó, na questão de norma, aquela consideração que a 8800 faz em relação ao tamanho do filete da solda, né? Ele considera aqui o erro, mas considera a ligação como ok, tá? Pronto, agora a minha ligação, os parafusos de 5 oitavos já estão ok. Tem aqui o coeficiente de aproveitamento, tá? Certo? Provavelmente eu poderia dar uma ajustada aqui nesse parafuso, mas geralmente é interessante você manter parafusos da mesma medida, né? 5 oitavos aqui, usar logo 5 oitavos aqui para não ter erro, né? Pronto, eu tenho aqui as minhas verificações, as soldas. Verifiquem, ó, ele deu como ok, só que ele ainda dá os erros aqui, que são os erros de norma, tá? Aí fica a seu critério avaliar esse erro ou não. Eu tenho aqui coeficiente de aproveitamento, tenho aqui tensão de vomices. Se eu discretizar mais isso aqui, a malha vai ficar mais preciso, né? Eu posso também vir aqui e fazer uma discretização contínua, que vai suavizar, né? Eu prefiro a discreta, tá? Eu tenho deslocamentos, as deformações equivalentes em relação a vomices, né? Pronto. E também tenho deslocamentos gerais, tá? Eu posso, aqui em Vamos ficar mais interessante, pegar aqui, por exemplo, essa chapa aqui da alma do meu perfil, clicar em cima dela, e ele vai abrir essa chapa, que veio aqui para minha outra tela. Ele abre aqui, essa chapa eu consigo verificar aqui pontualmente, né? Que na zona aqui do recorte ele teve uma grande tensão, né? Teve aqui também a tensão aqui dos parafusos, né? Consigo fazer toda essa verificação e se eu discretizar mais, ele vai ajustar mais isso aqui para mim, tá? Então, eu vou até fazer esse ajuste aqui, então.
para a gente rodar novamente, tá? Vou colocar aqui um tamanho máximo de 30. Não vou reduzir tanto, vou colocar 25, né? Vou colocar aqui metade. Ele já vai demorar um pouquinho. E aí eu vou refazer esse cálculo aqui, tá? Ele demora um pouco mais por conta do tamanho da malha, né? Que para ela estar mais precisa, né? Quanto maior a malha, mais preciso vai ser ali é, a discretização ali do seu elemento, né? Eu coloquei aqui pela metade, né? Do valor padrão, milímetros, então acredito que vai ficar bem mais preciso de verificar as tensões ali na superfície dos elementos. Vou aguardar um pouco. Pronto. Ficou muito mais detalhado, né? Então, se eu clicar agora aqui nessa chapa, eu consigo ver a tensão atuante de uma forma bem mais precisa, tá? Qualquer chapa dessas que eu clicar, eu consigo verificar, né? Só a chapazinha lá do single plate, a chapa aqui frontal, né? A chapa aqui da alma da minha viga, a chapa do meu pilar, né? Consigo fazer toda essa verificação. Consigo, inclusive, eu tiraria aqueles retificadores, por exemplo, faria outro teste aqui para verificar como é que vai ficar essa chapa aqui no meu pilar. E aí eu vou ter tanto, gente, a verificação da norma, onde eu posso ver por aquele relatório aqui que eu já abri algumas vezes para vocês, como uma verificação aqui de tensões, né, por elementos finitos, né? Certo? Eu posso fazer toda a minha verificação, já tem essa memóriazinha de cálculo. Sempre ele vai dar esse errinho aqui, mas como eu coloquei para ignorar, ele não vai mostrar como uma ligação não passou, né? Fica a meu critério fazer esse ajuste e também me dá um resumo, tá? Da minha configuração, os perfis utilizados, as chapas, os parafusos, os elementos de solda, né? As verificações. Ele me dá esse resumo aqui também. E aí no próximo vídeo a gente faz a parte final, onde a gente vai partir lá para a parte dos desenhos, tá? Obrigado, gente. Espero que tenham gostado e até logo.